filósofo chinês Xu Kung, mais conhecido como Confúcio, disse em certo momento que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O significado deste ditado era relacionado com a facilidade de compreender determinada situação a partir do uso de recursos audiovisuais, ou a facilidade de explicar com imagens ao invés de palavras. No entanto, hoje percebemos que as pessoas estão mais preocupadas não só em ser, mas também buscam intensamente parecer ser. O mundo contemporâneo é um mundo totalmente diferente do mundo dos nossos pais. Hoje vemos de imagem, comentários, curtidas ou likes. Tudo se tornou imagem, porque vivemos nas redes sociais e, portanto, de alguma forma vivemos na mídia. Estamos tão envolvidos nessa forma vazia e insustentável de ser, que se acaso não alcançarmos um certo número de likes em algumas postagens, ou se ninguém comentar a nossa foto, ficamos aborrecidos, deprimidos, dando origem a mais uma síndrome, a miss out. De forma geral, as pessoas estão vivendo de máscaras, ou seja, de representações. Viver de aparências é uma opção feita por muitos. Já estão se tornando padrão de comportamento. Basta observar nossos amigos nas redes sociais. A satisfação ilusória das fotos magníficas, corpos perfeitos, lugares paradisíacos, postagem em lugares badalados, roupas caras, carros de luxos. Tudo isso são aparências. E cada dia mais as pessoas trocam o ser pelo ter, pelo aparecer. Viver uma vida de aparências nunca foi tão fácil e rápido. Manter um padrão de aparência elevado nunca foi tão fácil e rápido, mas ao mesmo tempo vazio e efêmero. Hoje, até a festa de casamento se tornou mais badalada, mais importante do que a celebração do próprio amor. Para discutir esse tema, estamos recebendo aqui o pastor Diego Barros. Tudo bom, pastor? Tudo bem, como é que tá? Prazer tê-lo aqui conosco. O senhor está falando de onde, amigo? Eu sou pastor em Recife, sou responsável pela Igreja Adventista na região Nordeste, especialmente no departamento que cuida dos jovens e dos adolescentes na figura dos desbravadores. Ah, que maravilha. E também da psicóloga Larissa Furtado. Tudo bem, Larissa? Olá, tudo bom? Pérez, estou lá, pastor Diego e todo mundo que está assistindo. Estamos aí de novo, mais uma vez. E Larissa, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, sou psicóloga e trabalho em consultório, palestras, por aqui. Rio de Janeiro mesmo? Isso. Ah, que maravilha, né? Então, para começarmos o nosso programa, como sempre fazemos, buscamos a orientação divina. Para isso, eu peço a Larissa que faça a oração inicial. Tá bem, vamos orar então. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos neste momento aqui reunidos para mais uma vez, Senhor, dialogarmos, conversarmos um pouco sobre assuntos importantes que envolvem nosso crescimento, nossa maturidade física, mental e espiritual. Por favor, Senhor, seja presente neste momento, nos ilumine, venha falar com cada um de nós e abençoar a cada um aqui que está assistindo nesse momento. Tudo isso nós te rogamos nos méritos de Jesus. Amém. 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 Em 1976, Erich Fromm, um grande psicólogo que eu gosto muito, escreveu um livro intitulado Ser ou Ter. Aliás, Ter ou Ser, melhor dizendo, né? Esse livro ele já previa, de uma certa forma, a mudança de comportamento. Porque até então, as pessoas se contentavam, se realizavam no que elas conseguiam se formar profissionalmente. Um bom médico, um bom professor. Mas, a partir da década de 80, foi substituído o ser pelo ter. As pessoas começaram agora a querer mais, ter mais. E esse ter, então, se tornou agora o modelo. Mas, ultimamente, as pessoas não estão mais preocupadas nem em ser, nem mais em ter. Estão preocupadas agora em aparecer, ou parecer para aparecer, né? O que você acha sobre isso, essa questão social, Larissa? Ai. Vamos lá. Boa noite, gente. É um pouco complexo, porque, segundo até como você estava falando, a gente não é, também não tem. A gente vai viver numa aparência para o outro, não para mim. Então, até que ponto eu estou dimensionando quem eu sou
E isso é uma coisa que a gente vai realmente conversar aqui ao longo dessa noite. Quem eu sou se perde para eu ser algo ou alguém que eu acredito que é o que as pessoas pensam a meu respeito. Isso é complexo demais, mas é o que as pessoas têm feito hoje em dia. Né? Em linhas gerais, fulano acha que eu sou assim, então eu preciso me comportar, eu preciso aparecer de certa forma. Né? Até na era das redes sociais, a gente tem aquela questão de postar coisas para não dar margem para que o outro pense que eu tô mal, que eu tô, né, na desgraça. Não, eu tenho que mostrar que eu tô bem, que eu tô em alta. E muitas vezes não reflete o que realmente estou sentindo, o que eu estou passando, quem eu realmente sou. Então, essa viver de aparências diria que é um mal que a gente está desenvolvendo nesse momento, né? Principalmente com o avanço, o avanço das redes sociais, das mídias sociais, a gente tem aumentado muito mais essa necessidade de aparecer, na verdade, de aparentar para o outro, que não é para mim. Porque o reflexo no espelho, ou quando eu vou para frente do espelho e encarar quem eu realmente sou, eu não consigo ficar muito tempo ali. Eu não conheço aquela pessoa, eu não sei quem é aquela pessoa, e aí é o problema de viver Desconhecido para si próprio. Oi? É um desconhecido para si próprio. Exato. Se Agora, perde completamente, aí a gente entra naquela conhecida crise existencial. Eu não sei quem eu sou, e aí tudo se bagunça. Né? ô pastor, o senhor que lida com jovens, esse viver de aparências tem afetado o comportamento deles? Acho que tem afetado o comportamento de toda uma sociedade, né? Se antes a gente buscava ser alguma coisa e depois a gente procurou ter algo, isso foi gerando um fenômeno na nossa sociedade na qual o consumo dita muito das regras e acaba sendo um reflexo do que o ser humano é e pratica e pensa e sente e sofre. E aí a gente vê o fenômeno moderno da pirataria, por exemplo, ou da falsificação. Antigamente as pessoas gostavam de ser, e porque elas gostavam de ser, elas ostentavam aquilo que de fato elas eram. Mas o fenômeno da pirataria é justamente o contrário. Eu compro uma roupa falsificada para ostentar uma marca que eu não posso pagar, mas que eu estou dando um jeitinho de aparentar que posso ter essa marca. Então eu compro uma roupa falsificada, segunda linha, às vezes existe falsificação até de primeira linha, as pessoas costumam vender assim, e isso faz com que eu comece a mostrar algo que eu não sou. E a partir do momento que eu saio e linko isso com a minha aparência, eu agora começo a piratear não somente o meu vestuário, mas também eu começo a piratear a minha alma, eu começo a piratear o meu amor, eu começo a piratear a minha essência. Então, o ser humano que pirateia para poder aparentar ser mais do que o que é, ele também vai ter uma falsificação do seu próprio ser. E essa falsificação do próprio ser, ela vai se dar no sentido de uma não aceitação daquilo que eu sou. E vai acabar confluindo para aquilo que a Larissa falou agora, né? É muito bem, uma crise de identidade. Quem eu sou? Bom, eu sou o que as pessoas querem que eu seja. Então, para aceitar essa máscara social, para interpretar esse papel, eu agora vou tentar aparentar ser exatamente o que eu não sou para conquistar as pessoas para aquilo que eu gostaria de ser. Isso faz com que muitos jovens eles acabem perdendo o rumo da sua vida. E eles não se aceitam nem emocionalmente, nem sensitivamente, nem espiritualmente, e começam a tentar parecer o que não são, fazendo com que a sociedade ao seu redor enxergue neles apenas o sucesso do seu fracasso. Isso é que é duro. Você acaba tendo sucesso em ser um fracassado. Gostei dessa colocação, sucesso do fracasso, né? Muito bem. Então, vocês concordam, então, que é uma forma muito perigosa de se viver dessa forma, né? Totalmente. Sim. No meu caso, eu penso que piratear a alma ou falsificar a alma, colocar uma marca falsificada na minha alma, na minha existência, no meu ser, na minha pessoa e na minha persona, isso é complexo demais. Vai fazer com que a gente tenha uma série de problemas emocionais, uma série de problemas na nossa saúde emocional e também uma série de problemas na nossa saúde espiritual. Eu gosto de mencionar que a primeira pergunta que conseguiria responder muitas questões existenciais do indivíduo é quem eu sou.
E aí depois você consegue saber o que você quer se tornar ou o que você quer deixar de ser, né, para um processo de mudança, com quem você quer caminhar, para onde você quer ir, o que você quer fazer de planos e sonhos. Tudo isso começa no quem eu sou. E aí a gente conversa aqui sobre aparências e descobre que o viver de aparências ele vai direto, ataca exatamente essa questão. Eu passo a não saber quem eu sou. E aí? Aí todo o resto da existência fica extremamente bagunçado, vamos dizer assim, confuso, porque eu não sei a primeira pergunta. Se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, o que eu vou fazer da vida, todo o resto fica completamente, né, à mercê dessa primeira questão, dessa questão mais importante, né? Entendi. Eu vou dar uma pausa, Larissa. Vê se você consegue melhorar seu som, que está muito... Eu vou colocar o fone. Tá ok. Veja se com o fone fica melhor. Estridente metálico. Eu sei que sua voz não é assim. Vê se tá melhor agora. Melhorou um pouquinho, só ficou mais baixo. Ficou baixo? Ficou baixo. Acho que é porque o microfone está um pouco longe da boca, Larissa. Deve ser não, mas é esse aqui, ó. Não sei. Não, agora melhorou, pelo menos para mim. Melhorou. Mas você tem que aumentar, na hora de falar, você vai ter que lembrar de aumentar um pouquinho. Mais alto. Isso, exatamente. Vocês me avisam. Não tem problema não. Vou ajeitando aqui. Mas então, pelo que vocês falaram, esse viver de aparências, na verdade, é uma vida de angústia, né? Porque você pode ser, inclusive, preocupado em ser desmascarado a qualquer momento, né? É como aquela espada de Damocles que fica balançando preso com um fio de cabelo sobre sua cabeça. É isso mesmo? A angústia gerada pela busca do ser, porque quem quer parecer, na verdade, quer ser o que não é. Se eu quero parecer, eu desejo, eu tenho essa falta, essa angústia, esse anseio de ser o que eu não sou. Então, eu não estou contente comigo. Isso já é um problema que demonstra que a minha saúde emocional e que a minha saúde espiritual não está bem. Eu tenho um problema de identidade, eu agora começo a me rotular, alguma coisa que eu quero esconder da sociedade e eu quero mascarar isso. Então, quem vive infiltrado, né? Quem vive sob disfarces, vai ter medo de ser desmascarado por todo momento. Se você vive uma vida na qual você não é um protagonista da vida, você é alguém que está nos bastidores da sua própria vida, para que você não entre nos holofotes da maneira correta, você desenvolve um personagem para isso, você acaba se tornando alguém que é tão vazio de si mesmo que você não tem nada mais para oferecer. Isso vai acabar gerando sentimentos que são muito conflitantes no seu interior e também no seu exterior. Porque a partir do momento que as pessoas que te conhecem sabem que você está somente interpretando, porque uma hora ou outra a máscara vai cair, uma hora ou outra você vai ter que mostrar quem de fato você é, isso vai minando a sua visão do seu próprio eu. E eu acho que isso deve ser angustiante demais. Na verdade, na adolescência, a gente tem essa tensão, né? Eu acho que essa é uma tensão muito humana. A insatisfação com o próprio eu. Eu acho que em algum momento da vida todo mundo passa por isso. Todo mundo tenta impressionar. A própria palavra impressionar já vai dar essa visão, né? Eu quero mostrar para os outros, causar uma impressão nos outros e fortalecer aquilo a partir de uma imagem. Porque a impressão nada mais é do que uma imagem, uma gravura, uma palavra que ela fica gravada no outro. E a impressão que eu quero dar é uma impressão distinta daquilo que eu sou. Então, na adolescência, eu particularmente trabalho muito com adolescentes, eu vejo essas crises absurdas. Então, as pessoas começam a remodelar, os adolescentes começam a remodelar a sua própria existência para impressionar os outros. E, às vezes, falta tinta no carimbo da impressão, né? Eles não conseguem marcar a vida do outro quando eles não têm uma própria imagem bem definida. Por mais que você tente fazer isso. Então, é um ciclo vicioso de angústia e de desespero, na minha opinião. Larissa, essa exposição exagerada, na verdade, você perde a sua essência, né? Essa busca exagerada, você perde a essência. Agora, as pessoas buscam esse aparecer tão intensamente porque tem um problema emocional ou se eles têm um problema emocional e buscam aparecer. Eita! Agora foi difícil. Hoje eu apertei você, tá vendo? Hoje eu tenho piedade. Tô mal hoje. Olha, eu vou tentar escolher entre as duas opções que você
Eu vou ficar com a primeira. Eu acredito que essa vontade de aparecer desenvolva doenças emocionais. Embora também tenha, né, surjam doenças já tenha a doença emocional pré-existente, vamos dizer assim, para esse tipo de comportamento. Normal não é, fato. Não é um comportamento normal. O fato de ter muita gente fazendo isso, a gente vê muito por aí, não significa que isso é saudável, que isso é algo que a gente deva levar e considerar assim, não, ótimo, vamos repetir. Não é um comportamento bom, não é benéfico. Pois bem, vamos lá. Eu estava aqui martelando algumas questões quando o pastor estava falando. Uma coisa que eu repito muito, até para os meus pacientes, repito nas palestras, vou trazer aqui para vocês também, que a gente tem, por natureza, uma vontade de olhar para a grama do vizinho. É aquela frase, né? A grama do vizinho que é verde. Aí você olha para o seu quintalzinho e parece que não é bonito, não é legal. Aí eu acrescento para os meus pacientes e falo o seguinte, olha só, para de olhar para a grama do vizinho, que a grama do vizinho pode ser sintética e você não sabe. Ela é verdinha, linda, mas aí está escondendo coisa que você não sabe e às vezes a sua vida está até melhor do que o outro. Só que a gente vive nessa constante comparação que só castiga. Eu gosto de pensar o seguinte, tem que comparar com alguém? Compare-se com a sua versão de ontem, para ver se você melhorou. Quando eu vou comparar com o outro, eu me perco, eu crio um parâmetro que muitas vezes não dá para alcançar. Eu posso sim me inspirar, obviamente, inspiração é diferente de comparação. Eu posso me inspirar em exemplos para crescimento, para desenvolvimento e tudo mais. Mas eu não devo me comparar. Ah, eu não cheguei a ser como fulano. Ah, não consegui ter as coisas que fulano teve. Isso daí é terrível. E mais um detalhe importantíssimo. A gente tende a mostrar para o mundo, no caso, né, se apresentar, aparentar, na verdade, a gente revela para o mundo quem nós realmente somos em essência. E aí é que está o problema. Se eu não sei a minha essência, o que eu estou mostrando para o mundo? Entende? A gente fala assim, uma vez eu falei sobre questão de paixão, que a paixão dura mais ou menos em torno de 2 anos, pela ciência, e depois as máscaras caem e você tende a conhecer a pessoa como ela realmente é. Isso, na realidade, não é só para paixão, isso o nosso comportamento normal, a máscara, nenhum ser humano consegue, a não ser que ele tenha uma doença a nível de transtornos de personalidade, ele não consegue manter uma máscara por muito tempo, sem que venham indícios ou que surjam alguns elementos que liguem alertas sobre tem algo estranho aí, sabe? Ligam um alerta do tipo, mas você parecia de um jeito e você fez uma coisa que não... Sabe, como se não batesse. É uma coisa meio confusa. Eu falo que a gente tem um alerta para hipocrisia. A gente fica um sensor, nós, seres humanos, a gente fica ligado assim, opa, tá falso, tem alguma coisa errada aí. Mas isso é muito, muito uma coisa para a gente pensar. Para que viver de máscaras? Para que viver de aparência? É uma angústia que você desenvolve justamente e aí vai o elemento principal, baixa autoestima. Eu não me aceito, eu não me valorizo, eu não me amo, e aí eu quero que o outro faça isso por mim. Nossa, isso é trágico, é complexo demais, porque você entrega para o outro a responsabilidade de fazer aquilo que você deveria fazer por si mesmo. É da bagunça, não vale a pena. Então, o que eu faço? Primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem é. Eu até gosto de citar, né, já que a gente está num ambiente aqui espiritual, dá para a gente mencionar isso. Eu gosto muito, quando eu estudo a Bíblia, eu percebo, por exemplo, João Batista, quando questionado pelos discípulos lá, ele sabia exatamente quem ele não era. Ah, você é Elias, você é fulano, você... Não. Ele sabia quem ele não era e ele sabia quem ele era. Da mesma forma, eu tenho agora revisado aí os últimos diálogos de Jesus, o interrogatório antes de Jesus ser crucificado. E é muito interessante em que momento que Jesus se posiciona e responde, em que momento ele simplesmente guarda silêncio e não gasta tempo para debater com as pessoas que estão lá interrogando. E uma das vezes que ele responde ou confirma tem a ver com a identidade.
o Senhor é o Cristo, Filho de Deus? Ele fala, sim, né? Não sim desse jeito, gente, né? Tô modernizando aqui a coisa. Mas é engraçado que, por exemplo, quando falam, você é o rei dos judeus, ele literalmente devolve, é bem psicológico isso, né? Ele devolve a coisa para o Pilatos. Ele fala, você está dizendo. É você quem está dizendo isso sobre mim. Só que é muito bom, eu pego esses dois personagens para a gente entender o seguinte. Sabiam exatamente quem eles eram e quem eles não eram. A identidade deles não modificou, apesar das pessoas que conviviam com eles. Isso é muito importante, que a gente precisa frisar. Eles não deixaram de ser quem eram, apesar de ter Herodes, de ter Pilatos, de ter Judas, de ter Pedro, de ter... Isso é uma coisa que a gente precisa pensar enquanto, né, seres humanos. Às vezes a gente quer agradar as pessoas e abre mão de quem somos para poder fazer o fulano feliz, o outro não ficar chateado. Tem que gostar de mim como eu sou. E, obviamente, no processo de melhora, né? Eu não posso ser a mesma pessoa o tempo todo. Eu vou estar sempre me aperfeiçoando, sempre melhorando. Acho que eu falei demais agora, né? Mas me deixando aí um feedback, eu acredito que, sim, essa questão toda, gente, de aparência, é muito importante a gente saber quem é. Eu não sei quem eu sou. Então, primeiro, trabalhe em você para descobrir quem você é, para então você saber o que você não quer ser, quem você não é, e poder viver a sua vida da melhor forma, independente das pessoas, do mundo. Então, na sua opinião, uma forma de se precaver dessa tendência moderna de parecer é ter um autoconhecimento, conhecer si próprio. Sim. É uma busca você precisa ter uma busca pelo autoconhecimento. E, além disso, que é muito importante frisar, que é o que eu até falei, mas vou repetir. Você tem que ter um comparativo somente consigo mesmo. Nós somos seres em constante evolução, em constante transformação. Eu não sou, nem nós, nenhum aqui, nem pastor, nem Pérez, somos os mesmos de um ano atrás. Nem de 6 meses atrás somos os mesmos, né? Antes da pandemia éramos de um jeito, a pandemia já transformou muita gente a nível comportamental, mental, espiritual. Só que, assim, tem que comparar? Compare consigo mesmo, com as suas versões. Com quem você era quando tinha 5 anos, 10 anos, 15, 20, com quem você era há 6 meses, para você saber o que você quer se tornar, né? Porque a gente vai imaginando o que precisa melhorar ainda mais. E o que tá ótimo, o que tá bom. A questão é eu saber quem eu sou e eu só querer modificar aquilo que me incomoda, não que incomoda o outro. Isso é importante. Eu transformo, eu mudo. No caso, por exemplo, terapia. Terapia funciona para aqueles que querem mudar aquilo que incomoda eles. Muitas vezes não está nem incomodando o marido, não está incomodando, né, o cônjuge ou outros irmãos, mas está incomodando a pessoa. A gente vai tratar. Agora, foi para terapia ou foi buscar o conhecimento porque incomodou alguém, mas ele está feliz sendo assim, tem um problema. Eu estou querendo mudar quem eu sou por causa do outro. Não é assim que funciona. Pastor, você concorda com ela? Eu achei algo muito interessante no que a Larissa falou. Ela fala muito que ele não bem, a Larissa. Concordasse, Larissa. Querendo apertar pensando ele não concordava alguma coisa. Não, concordo com tudo. Inclusive, quando ela falou sobre o personagem de João Batista, eu fico pensando exatamente no mundo que nós vivemos. O João Batista, ele era o ícone, o popstar do judaísmo do século I. E aí as pessoas começaram a criar expectativas sobre ele, porque todo mundo que vive de aparências, ele, de certa forma, responde às expectativas que o meio está constituindo sobre ele. As pessoas constituem, ou pelo menos eu acho que as pessoas têm uma expectativa sobre mim e eu tento me encaixar dentro desse padrão de expectativas. João Batista, no século I, era a pessoa que estava provocando a maior reforma religiosa dentro do judaísmo. Ele era uma figura que tinha tudo para entrar para a história. Aí chegam para ele e perguntam, você é Elias? Ele fala, não, não sou. Você é o Cristo? Não, eu não sou. Interessante que João Batista, como a Larissa frisou muito bem, ele sabe muito bem quem ele não é, e ele deixa isso claro. Mas ele também sabe quem ele é. E sabe quem o outro é. Porque é interessante esse relacionamento triplo. Quem eu não sou, quem eu sou e quem o outro é. Entende? Quando Jesus aparece em cena, ele deixa muito claro para todo mundo, falando sobre si mesmo, um pouco de Bíblia agora. Ele diz, eu sou a voz. Eu sou a voz. A voz se clama no deserto. Eu sou a voz.
Só que esse mesmo Jesus que aparece para João Batista antes de Eliseu sua voz é apresentado como o verbo, ou o logos, né? A palavra. Em outras palavras, eu sou a voz, ele é a palavra. Voz sem palavra não tem significado, é grunhido, é gemido. Eu, para ter significado, preciso dele. E João Batista teve uma autenticidade extrema, a ponto de olhar para Jesus e dizer assim, ó, vocês estão querendo a voz, mas na verdade vocês estão precisando é da palavra, tá ali, eu sou a voz, ele é a palavra, ele é o logos, ele é o verbo encarnado, a palavra que faz a ação de Deus. E eu acho interessante isso, porque todo mundo tinha uma expectativa sobre ele. E ele diz assim, vocês estão esperando demais sobre mim. Não exagerem na expectativa que vocês têm sobre mim. Ele se aceitava, ele conhecia seus limites. Porque geralmente quem vive de aparências não conhece os seus próprios limites. Ele quer expandir os seus próprios limites. Na verdade, ele está sempre em busca de mais um like, em busca de mais um seguidor, em busca de mais um admirador, em busca de mais uma pessoa que aplauda. E João Batista tinha tudo isso ao seu dispor no seu universo religioso. E agora, quando ele vê Jesus, e a gente está falando de Jesus aqui como Deus, a gente conhece Jesus como Deus, mas Jesus era um galileu que passava, que ele simplesmente tinha recebido um sinal. João Batista não tinha noção da dimensão que era da pessoa de Jesus, como nós temos hoje. Ele não tinha essa noção completa. Ele tinha recebido um sinal do céu. Mas mesmo assim, ele foi humilde o suficiente para dizer assim, que ele poderia dizer, não, eu já estou fazendo um trabalho maravilhoso. Eu já estou fazendo tudo que... Todos me amam. Se eu calar a minha voz e der voz a ele, ao outro, porque é interessante. Quem vive de aparências quer protagonizar todas as cenas. E João Batista, ele soube a hora de ser protagonista da sua própria história e ele também soube a hora de ser coadjuvante na história do planeta Terra. E todos nós temos esse dilema. Uma hora eu vou ser protagonista, outra hora eu vou ser coadjuvante. E eu tenho que saber quem eu sou em cada um desses dois papéis. Saber quem eu sou... Cara, João Batista, eu gosto de dizer na Bíblia que João Batista, ele tinha a noção perfeita e utiliza a expressão perfeita. Quando ele fala, eu sou a voz, ele é a palavra. Então, se vocês vierem atrás de mim, vocês vão ouvir aí somente grunhidos e gemidos. Mas a palavra sem voz tem significado, mas não o contrário. Então, eu acho isso sensacional e eu acho que a Larissa utilizou para mim, biblicamente, o melhor exemplo possível. Sim, pastor, o senhor ainda foi falando, eu fui lembrando uma coisa engraçada, que a gente falou de redes sociais aqui, e a gente usa o termo seguidores, né? E usando esse exemplo, João Batista, ele não se importou em perder os seguidores dele para Cristo. Exatamente. Era tão firme, digamos assim, em quem ele era, no propósito dele, que não tem problema. Os seguidores dele falaram assim, mas devemos ir? Pode ir. É para ele, na verdade, é ele que vocês precisam estar, né, direcionado. Então, só complementando no que brincando, né, se fosse no século, né, 2020, com redes sociais, João Batista não estaria se importando em perder seguidores no reino de Deus, no caso, direcionados para Cristo, né? Uma curiosidade apenas que veio surgindo aqui. Porque muitas vezes a gente tem esse medo de perder likes, de não ter visualizações. E entrar outro em cena. Agora eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. Eu, quando abro a minha rede social, eu vejo lá a Larissa viajando por Londres, para a Espanha, Barcelona, né? Para esses países todos. Eu olho para ela e vejo a pessoa perfeita, jovem, bonita, ela é inteligente, elegante. E eu comparo com a minha vida. Poxa, eu sou pobre, sou feio, sou gordo, sou baixinho. Ou seja, eu comparo a minha imagem real com aquilo que é aparente no outro. É isso mesmo, né? E essa comparação, que eu não conheço os problemas dela, não conheço a vida que ela tem, não conheço o que ela tem enfrentado. E então, essa compreensão do visual que ela parece, comparado com a minha realidade, me coloca como um ser mais inferior, mais acabado, mais em outro escalão, 2, 3 escalões abaixo. É isso mesmo? Eu vou citar um exemplo. Olha, eu ainda, em nome de Jesus, ainda não sou mãe. Em breve, um dia, quem sabe, né? Está nas mãos do pai. Mas uma coisa que eu acho muito interessante foram alguns perfis de mulheres da maternidade. Vou usar esse exemplo, tá? Que eu acompanho. E elas pararam para abrir, vamos dizer assim, soltar o verbo sobre verdades. Que, tipo assim, a verdade que ninguém conta. Que é muito bonito você ver aqui as fotos, eu com meu bebê, não sei o quê, mas você não faz ideia do que é. E uma das coisas que eu lembro que me chocou perfeitamente foi aquele mito de que você, quando o bebê nasce, você ama o bebê. Que você sempre amou
seu filho, você vai amar muito seu filho. E aí algumas delas, num diálogo, gente, uma coisa que eu faço muito, eu abro para ver os comentários. Eu gosto de ver o que as pessoas estão pensando, falando, enfim, eu sou dessa. Comentário de fotos alheias, né? Nem das minhas, de fotos das pessoas. E aí eu lembro que Pode eu vi falar a muita... verdade, você gosta da treta. Pode falar a verdade. né? Gosto de uma bagunça, né, pastor? Gosto de dar uma analisada com o que as pessoas estão Já agindo. tira a primeira pedra quem não é assim. E aí eu lembro que eu fiquei muito intrigada, porque elas conversaram muito assim, questão de mitos, né, de amamentação e outras coisas, mas esse me chamou a atenção, que eles falaram assim, olha, romantizam muito um fato, e às vezes essa questão de a mãe não amar o seu filho logo que nasce, ela sente uma culpa terrível porque ninguém foi lá e falou a verdade. Porque a gente continua mostrando em redes sociais e tudo mais uma coisa que é o bonito. Ninguém vai mostrar lá todo ensanguentado. Até quando vai mostrar assim, tá muito bem tratado, tá parecendo que tem maquiagem. Tem fotógrafo hoje em dia para ir no parto, para cuidar direitinho, para a mãe não ficar tão descabelada, tão assim. Eu falei, gente, a gente tá deixando de um jeito muito bonito, mas para quê? Aí a outra, a coleguinha que passa perrengue, às vezes acaba tendo bebê no próprio carro, um negócio doido, ela vai achar que nossa, olha, ela não teve um parto feliz. Isso eu tô citando maternidade aqui, exemplo, gente, mas pode ser para qualquer outra coisa. A gente tem essa coisa de comparar a foto do outro, e detalhe, análise comportamental. É incrível como muitas vezes as pessoas, elas mostram muito o seu estado emocional através das postagens. Mas eu não quero ninguém ficando analisando a postagem do outro, porque isso é complexo, mas dá muito assim, gente que está postando o tempo todo, gente que posta muita frase. Não é errado, gente, mas eu tô falando assim, isso acaba revelando muito o estado emocional. Entende? A gente fala das famosas indiretas, às vezes não é nem indireta, às vezes é um grito da própria pessoa sobre ela mesma, não é nem direcionada a ninguém, é direcionada a ela mesma, mas ela posta ali acreditando que vai atingir alguém, que vai, né, tocar o coração de outra pessoa e tal, e não é bem assim. Né? As fotos, por exemplo, às vezes a gente quer aparecendo que nem álbum, que antigamente tirava foto, revelava, guardava no álbum. Hoje a gente posta e fica o acesso para todo mundo ver, e outra coisa, para todo mundo interagir com aquelas fotos. Então agora todo mundo opina. Às vezes eu amei a minha foto, linda, maravilhosa, tal. Eu abro isso para opinião alheia e eu não estou preparado para lidar com essa opinião alheia. Muitas vezes aquela foto que eu achei linda, maravilhosa, eu excluo. Por quê? Porque reclamaram da cor, reclamaram do meu cabelo, reclamaram da paisagem, questionaram o quanto eu gastei, veio qualquer tipo de opinião. E aí eu abro, eu cedo uma opinião minha, pessoal, né, para o outro. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje de mídias, né, sociais, redes sociais, então é bem dramático, complicado. E cuidado, né, todo cuidado em relação ao que as pessoas postam, porque ninguém na realidade posta a realidade. Até quando tá chorando, não sei o quanto tá realmente triste, realmente mal, como postam aí. Então é uma coisa complexa. Um glamour, não é tudo um glamour. Não. Ninguém posta com a cara amassada de manhã, ou a voz rouca. Ninguém faz aquela live com a voz rouca de que acabou de acordar. Né? Sempre já tem um ajuste, uma coisa. A gente mesmo, né? A gente se arruma para ser mais apresentável. A gente vem de imagem, né? É verdade. Imagem. Vive, só que a gente não pode viver só disso, porque até que a pessoa fala se a primeira impressão é mais importante ou não, como é que é essa questão, né? Mas é importante a gente perceber que não é só a primeira impressão. É importante você se arrumar, ok? Se cuidar, isso é excelente. Só que tem que lembrar que muito importante, mais do que isso, é o que vai permanecer com a boa impressão, que é quem você é, sua personalidade, seu caráter. Então pode ser lindo por fora, maravilhoso por fora, não ter nada dentro, ser vazio, pobre de espírito e tudo mais, aí não há lindeza, não há beleza no mundo que segure. Eu gostei muito, não me lembro quem falou a frase, né? Que sempre a grama do vizinho é mais verde, porque às vezes é a grama sintética, né?
resumido a esse pensamento. Certa vez eu ouvi uma frase, não foi em para-choque de caminhão, tá? Que dizia o seguinte, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Viver de aparência é morrer daquilo que não se parece. Qual a opinião de vocês sobre essa frase? Que a impressão que eu tive, a mim, eu vivendo de aparência, eu estou matando a minha essência, que não se parece com aquilo, né? É isso mesmo? O que vocês concordam ou o que vocês acham sobre essa frase? Eu acho que viver de aparência é não viver. É não viver. Em essência, eu não estou vivendo. Porque o que é a vida? A vida é mais que a sobrevivência. Viver é mais que sobreviver. Então, a partir do momento que eu quero viver a vida de outro, ou porque a vida de aparência não é a minha vida, é uma vida que eu estou tentando entrar nela, eu estou tentando incorporá-la. Se eu incorporo algo que não sou eu entro numa relação meio que parasita, que simbiótica, onde eu vou procurar ser meio que um vampiro sempre escondido da luz do sol e vivendo nas trevas da minha própria essência. E eu acho isso muito complexo. Embora eu acredite que o fenômeno das aparências ele esteja sendo redirecionado na nossa geração, principalmente com essa transição de rede social do Instagram para o TikTok, nós tínhamos, por filosofia existencial, né, a própria existência do Instagram é a rede social que mais causou depressão na história da humanidade. Então, justamente por essas questões das aparências que se parecem perfeitas demais na rede social do Instagram, fotos muito bem trabalhadas, tudo dentro do Instagram foi feito para ser super produzido. E agora vem uma nova geração, uma geração Z, que está dizendo assim, olha, nós não queremos mais esse excesso de superprodução. Nós queremos algo mais autêntico. No Instagram, você se esconde atrás de uma foto bonita, mas se você for observar a maior parte do conteúdo que existe hoje na rede social concorrente, na principal concorrente, que é o TikTok, você vai ver um novo perfil de usuário. Um usuário que ele não quer simplesmente mostrar o seu melhor, aparentemente. Ele quer mostrar um outro tipo de viver de aparências. Ele quer mostrar que ele pode causar boas impressões mesmo sem ser o mais bonito, o mais belo, o mais elegante, o mais arrumado. Porque, Péricles, quando você falou sobre a rede social da Larissa, eu vejo ela arrumada, vejo ela bonita, viajando, enfim, inteligente e tal. A gente entra num dilema humano, existencial, na minha opinião. Essa é uma opinião minha, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos uma tendência humana de confundir ética com estética. Naturalmente, quando você é bebezinho, vai aprendendo as coisas, e você não tem um vocabulário muito extenso, e aí a criança vai aprendendo algo sobre a vida, se alguém incomoda aquela criança, ela não diz essa pessoa é má, ela fala essa pessoa é feia. E a criança não está falando do quanto de maquiagem a pessoa usa, a criança não está falando do quanto de elegância a pessoa tem, a criança não está falando das curvas do corpo daquela pessoa, não está falando do cabelo, dos olhos, a criança está falando da alma. Então, quando ela fala assim, feio, para ela, ética está relacionada à estética. Depois de um tempo, a gente vai aprendendo que essas são duas coisas dissociadas. Mas se você vai na raiz, por exemplo, na Bíblia, quando a gente vai observar a palavra, as primeiras vezes que aparece alguém bonito no hebraico bíblico, é a mesma palavra para bom, tov. Então, assim, José era um homem bom. Aí a Bíblia traduz assim, ele era um homem bonito, porque está falando da aparência de José. E como o hebraico bíblico é uma língua antiga que na Bíblia só tem 8.000 verbetes, a gente tem uma noção de que na essência da humanidade, ética se confunde com estética. Então, a partir do momento que eu vejo algo bonito, eu penso que é bom. Só que hoje a gente está vivendo com uma overdose de aparência. E as pessoas estão buscando, veja, os nossos ícones, as pessoas, os padrões de beleza têm sido modificados radicalmente, a aceitação do indivíduo, principalmente, você vê a juventude se rebelando contra padrões de beleza estabelecidos, não existe mais um tipo de moda, a gente está numa moda fluida, então existem modas agora que elas são relacionadas a certos nichos, a certas tribos, e agora a gente sai da aparência física, que era uma ditadura da aparência física anteriormente, para também tentar aparentar uma aparência no conteúdo. Eu tento mostrar no conteúdo aquilo que eu não sou, ou que eu não tenho. Eu acho que a gente está tendo uma modificação de perfil hoje em dia, nas novas gerações, para mostrar assim, olha, se você observa
a característica do humor televisivo da década de 90, que foi quando eu cresci, você vê as características do humor televisivo, por exemplo, hoje do YouTube, você vai ver uma figura como o Whindersson Nunes que não tem produção. Ele não tem produção, mesmo assim ele é o mais seguido. Então ele abre mão das aparências e as pessoas seguem ele pela autenticidade. Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo todo mundo rir dentro do seu conteúdo, ele está passando por dilemas que são absurdos na sua própria essência, a ponto de dizer assim, olha, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, eu estou passando por problemas. Então, não é simplesmente algo que aparenta ser, para a pessoa que está nos assistindo, em termos de vestuário, em termos de roupa, em termos de maquiagem, em termos de beleza, não. É algo também interno. A gente construiu máscaras externas e as camadas destas máscaras, elas estão cada vez mais profundas. É como se fosse uma cebola, que é só casca o tempo inteiro. Casca, você descasca, quando você abre tem mais casca. Você descascou, tem mais casca. E a gente vive só de casca. E espiritualmente, já entrando na minha área da religião... Não é à toa que eu não gosto de cebola, viu? Espiritualmente, a gente vive esse dilema quando a gente começa a perceber que as pessoas elas vão aparentar algo para impressionar as pessoas, e você vê Jesus dizendo que ele é o caminho, não a passarela. E a gente está vendo a religião confundindo Jesus, o Jesus que é o caminho, com o Jesus da passarela. Nós estamos vivendo hoje uma religião exibicionista. Nós estamos vivendo uma religião que ela tem, tipo, quanto mais seguidores um pastor, quanto mais descolado é o pastor, quanto mais a figura se parece ou aparenta ser, mais ela é seguida, mais ela é... E não que você não tenha que ser contextualizado, mas contextualização não tem nada a ver com aparência. E eu vejo hoje isso como um veneno dentro da fé, sabe? É uma porção venenosa, que você tem uma religião na base da aparência. Que você vai para um culto e você tem que transmitir o culto. Você está lá e você se filma levantando a mão. Cara, isso perde a essência. É tirando foto do pãozinho da Santa Ceia para postar. Você não entra no momento. Porque quando você vive de aparência, você nunca vai mergulhar profundamente na sua própria vida. Você sempre vai viver na superfície. Porque quando Jesus está te chamando para o profundo, você fala, não, Jesus, peraí, eu tenho que tirar mais uma foto aqui no raso. Então, de raso em cada pausa que a gente dá para tirar uma foto da vida, ou do que quer que esteja acontecendo, ou para exibir, a gente perde de caminhar com Cristo. E a gente se desvirtua saindo do caminho para ir para a passarela. Eu acho que isso é complicado demais. Larissa, eu vi um sorrisinho seu aí. Eu sei que quando esse sorrisinho aparece, você tem alguma coisa para comentar. Não, eu vou... É que eu diria que eu amei essa frase, de verdade. O Jesus é o caminho e não a passarela. Para mim foi... Eu até anotei, eu parei aqui, estava anotando no celular. Eu falei, gente, essa frase é importantíssima. Porque é incrível, realmente, assim, hoje a religião se tornou uma religião de aparência. E eu falo isso, assim, puxando um gancho, porque a gente está vivendo um momento tão crítico, por exemplo, no cristianismo, em que as pessoas estão, em que, né, certos exemplos cristãos não estão seguindo Cristo, não estão exemplificando ou vivendo o Cristo que é o caminho. E isso está sendo um motivo de pessoas de fora, né, questionarem, enfim, dialogarem, apontarem, criticarem, enfim. Mas é algo que eu achei muito, muito curioso, né? O quanto a gente faz de Jesus a passarela, em que a gente quer mostrar aquilo que não é e a gente não se aprofunda nele, a gente não busca de fato uma transformação, um autoconhecimento. E aí, né, estou falando aqui, mas me vem agora à mente um iceberg. Por exemplo, você vê só um pontinho do gelo e está faltando muito mais. E tem gente que só se conhece a pontinha de fora, não vê todo o que tem por dentro de si mesmo. E são pessoas que acabam se deixando levar, aquele Maria vai com as outras, né? Se deixam levar pela sociedade, se deixam levar pelas coisas, né? Pelas circunstâncias da vida. Falta alicerce, raiz, para você saber quem você é e não se deixar levar. Esse dilema de aparências não é algo exclusivo da nossa geração, não. Quando eu falo que a gente confunde ética com estética, né, intrinsecamente na alma humana, eu me lembro das reprovações de Jesus sobre os fariseus.
Jesus critica os fariseus porque eles tinham franjas longas nas suas roupas para mostrar que eram mais justos. Ele critica porque eles oravam nos cantos das praças para serem mais vistos pelos outros. A religião de Cristo é uma religião que ela é em secreto, você dá com a mão e esconde da outra, mas hoje a gente dá com a mão e com a outra a gente fotografa. Então, a essência do farisaísmo sempre foi a religião de aparências. Por isso que Jesus disse, vocês são sepulcro caiado. A gente pensa que isso é um fenômeno contemporâneo, mas não é. Os sepulcros caiados apenas se modernizaram, mas eles continuam sendo os mesmos fariseus do passado. Na nossa religião, ou no nosso viver religioso, a gente é muito tentado a esquecer que Jesus disse assim, se você quer ter um relacionamento com seu pai, se esconda. Né? O próprio Salmo 91, o salmo mais conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só que ninguém quer ir para o esconderijo do Altíssimo, a gente quer ir para o topo do palácio do Altíssimo. A gente não quer ficar escondido em Deus, a gente não quer ficar debaixo das suas asas. O Salmo 91 é um convite para você se ocultar em Deus e não para você se exibir em Deus. Só que hoje a gente vive essa plenitude do exibicionismo dentro do fenômeno religioso, isso é muito claro. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, a gente esqueceu as disciplinas espirituais, a oração não importa mais, a leitura da Bíblia não importa mais, a minha intimidade com Deus, ela não importa mais. Porque assim, desculpa, eu já estou falando demais, mas é porque esse tema mexe muito comigo. Vontade. A gente tem intimidade com Deus a ponto de se acordar de manhã cedo, aí eu acordo, posto o verso que eu estou lendo, eu coloco a Bíblia. Às vezes não é para eu evangelizar o outro, é para eu mostrar. E eu tenho dificuldade em expor intimidade, sabe por quê? Eu tenho esposa, eu sou casado, eu tenho minha família. Eu não exponho a minha intimidade com a minha esposa. Porque intimidade exposta é pornografia. Intimidade exposta é pornografia. Então, a gente acaba, nessa religião exibicionista, a gente acaba chegando a um voyeurismo da fé a ponto de ter uma religião pornográfica, na qual eu exponho a minha intimidade com Deus. E eu quero que todos percebam como a minha intimidade com Deus é perfeita. É um fenômeno que está acontecendo que a gente precisa se vacinar contra ele. Sinceramente, eu acho que talvez esse seja um dos maiores perigos, não da contemporaneidade. Porque se isso fosse um fenômeno de hoje, eu diria assim, é só uma onda, vai passar. Mas a partir do momento que Jesus critica os líderes religiosos da época dele, ele está dizendo assim, isso está dentro de vocês. O fenômeno religioso carrega isso consigo. Vocês vão tentar impressionar as pessoas pelo que vocês parecem, mas parem com isso. É por isso que Jesus disse que João Batista é o maior nascido de mulher. Porque, de novo, voltando ao que a Larissa pontuou muito bem, ele é o não sou. Ele é o não sou. Você é Elias? Não, não sou. Você é o Cristo? Não, não sou. E quem é que você é? Eu sou só a voz. Eu sou um timbre. Vocês mataram minha próxima pergunta mesmo, avançaram, que coisa. Mas é isso. Desculpa, foi mal. A gente se empolga, né? Né? Então, na verdade, esse modo de viver, de exibição, de passar uma imagem que eu não sou, vai de encontro à minha fé, porque a minha fé prega humildade, não é isso? É isso mesmo, pastor? O senhor quer dar ao pastor aí de plantão? Diga aí. Exatamente. Prega humildade, né? A outra está a ostentação. Simplicidade, né? Simplicidade. Interessante que há uma questão também relacionada a ações planejadas e não planejadas. Quem se exibe, às vezes parecem ser a mesma ação, né? Eu vou lá, faço um bem a alguém e o senhor pode ir lá e fazer bem a mesma pessoa da mesma forma. Mas quem se exibe faz de forma planejada. Então, a religião ela é excessivamente planejada a ponto da gente se satisfazer com o que a gente planeja. Só que quando Jesus voltar, a questão que ele vai fazer para as pessoas é: eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. E eles vão dizer: mas quando? Quando que eu não lembro? Não ficou registrado na memória deles, porque era algo corriqueiro, era algo comum, era algo que não ficou assim para mostrar para todo mundo. E os outros eram... E em outra parte, lá em Mateus capítulo 7, por exemplo, Jesus vai dizer assim, ó, vocês vão para o lago de fogo eterno. Os caras, mas a gente profetizou em teu nome, a gente expulsou demônios, a gente fez milagres em teu nome. Veja, é uma religião pirotécnica. É uma religião exibida. Todos são fenômenos externos. E esses fenômenos externos são insuficientes, porque Jesus fala, eu nunca conheci vocês. Sabia nem que vocês existiam. É interessante que
O cristianismo é a religião da intimidade. Diferente do paganismo, o fenômeno do paganismo é o seguinte: eu não me relaciono com Deus. Eu preciso chamar a atenção desse Deus. E como que eu faço para chamar a atenção desse Deus? Todas as formas de paganismo buscavam exibir-se para Deus, através de um sacrifício, através de um melhor sacrifício, através de uma dádiva, através de algo, sei lá, importante que o Deus, essa divindade consideraria. E todos os deuses, João Calvino fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E se você analisa todos esses deuses que foram fabricados no coração humano, você vai ver que eles são superpoderosos. Eles têm... Se você vai ao topo do Olimpo, você encontra Zeus sentado com um raio na mão. Se você vai à mitologia nórdica, você encontra Thor com um martelo Mjolnir em sua mão. Se você vai até a mitologia indígena, você vai encontrar Tupã com uma lança na mão para caçar os seus predadores. Mas você vai no cristianismo e você encontra um Deus que a única coisa que tem na mão são cicatrizes. Ele não é super poderoso, ele é todo poderoso. Ele não é temível, ele é diferente. Enquanto os outros estão lutando por amor ao poder, esse Jesus luta pelo poder do amor. E esse poder do amor que faz com que a sociedade se inverta, mostra claramente, na minha perspectiva, que a diferença básica do cristianismo para o paganismo é um sistema no qual eu não preciso me exibir para chamar a atenção de Deus. Sabe uma coisa que na Bíblia me chama muita atenção? É algo que minha natureza, a gente está aqui num ambiente em que a gente tem que se expor. E eu acho que certo grau de exposição é bom, porque desmistifica. Tem coisas que eu não gosto que estão na Bíblia. E você sabe qual é a coisa que eu menos gosto que tem na Bíblia, naturalmente? Eu acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo. Chama genealogia. Quando a gente chega no livro de Números, já começa aquele lamento, gente. Eu digo, meu Deus, esse nome dessas pessoas, para quê? Para quê? Aí depois a gente vai e chega lá em Crônicas. Cara, Crônicas é um desafio para qualquer leitor da Bíblia. O cara passa, o cara finge que leu. Ele olha para o céu e diz, amém, Jesus. É fulano gerando cicrano, gerando beltrano, e vai gerando. E eu já me questionei, Deus, por que tem tanta genealogia na Bíblia? Porque podia ter uma ou duas só, sei lá, para chegar em Jesus. Para que tanta genealogia na Bíblia? A gente gosta da história de Davi, a gente gosta da história de Sansão, a gente gosta da história de Moisés, histórias que mexem com pirotecnia, que aparentam, as pessoas que aparentam ser mais do que são. Veja o grau de identificação. Aí Deus mete uma lista de pessoas que são extremamente comuns e que a única coisa que fizeram foi gerar outras pessoas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim com a quantidade exagerada de genealogias é assim, ó, você não precisa ter uma vida extraordinária para ter um Deus extraordinário. Esse Deus extraordinário também sabe o nome das pessoas comuns. Esse Deus extraordinário também conhece a essência das pessoas comuns. Ninguém notaria essas pessoas, mas eu notei elas. Eu anotei o nome delas todinho. Do mesmo jeito, eu anoto o seu nome. Eu conheço você. Você não precisa ser o pregador das multidões. Você não precisa ser a psicóloga mais famosa do mundo inteiro. Você não precisa ter o canal mais assistido do YouTube. Você não precisa. Você não precisa. Se desvincule disso. Você não necessita dessa aprovação humana. Porque eu conheço você pelo nome. É o que diz a Bíblia no livro de Isaías. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo esse excesso de gente comum, que a gente chamaria na gíria das redes sociais hoje de flops, quando eu vejo esse monte de flop aqui, gente que falhou, que fracassou, gente que é comum, gente que só transformava oxigênio em gás carbônico, teve um filho e morreu, e a gente não sabe nada sobre a história dele, nunca matou gigante, nunca abriu mar, nunca fez nada interessante demais. Eu digo, Deus estava na vida deles e anotando a vida deles, do mesmo jeito que ele está fazendo com a minha vida. E ele trata do mesmo jeito. A Bíblia não é um livro sobre a ação de homens maravilhosos, é um livro sobre a intervenção de um Deus maravilhoso na vida de pessoas comuns. E se essas pessoas comuns fizeram alguma coisa extraordinária, foi por causa do poder dele. Isso é o que difere do paganismo, quando nós temos seres humanos que são dotados de poderes especiais e vinculados a algo que eles têm algo intrínseco neles. Ele vem com um dom espiritual, um misticismo maior. Não. A Bíblia não é desse jeito. A Bíblia não mostra que nenhum de nós é superior um ao outro. E é interessante que a Bíblia, quando vai falar das obras da carne, ela utiliza essa palavra, né? Obras. É uma coisa que eu faço pelo meu esforço. E logo depois ela contrapõe com os frutos do Espírito. E frutos não são coisas que nascem do esforço da árvore. São coisas que nascem naturalmente. A vida de aparência é uma vida esforçada. Porque eu tenho que bater palma para quem vive de aparência. Porque a pessoa vive se esforçando muito para aparentar o que não é. Parabéns para você. Você está aí lutando bastante. Muito difícil a sua vida. Eu não desejo ela para mim, não. Mas você tem seu mérito aí. Só que tem um detalhe.
o que chama a atenção de Deus são esses frutos que a maioria de nós não quer produzir. A gente só quer consumir. Isso é que é problemático. Porque quando eu quero consumir, aí eu quero aparentar mais. Eu quero aparentar mais. Eu quero malhar os músculos do meu corpo, mas não quero malhar os músculos da minha fé. E isso faz com que a gente entre num ciclo de uma religião vazia, sem sentido, sem significado, e vai nos levar também a uma experiência de vida vazia, sem sentido, sem significado. Larissa, você comentou aí há um tempo atrás sobre os problemas emocionais, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a pessoa que tem essa necessidade de viver de aparência, mostrar que tem dinheiro, mostrar que também tem lugares bonitos, e comprou o iPhone e pagar em 36 vezes, né? Mas tem aquela necessidade de se exibir. Essa pessoa, ela está em busca de aceitação? Ela tem uma autoestima baixa? O que poderia ser? Uma coisa que é bom da gente mencionar é que a gente enxerga sempre a baixa autoestima como aquele ninguém me ama, ninguém me quer, tadinho de mim, coitadinho de mim, né? Aquela autocomiseração, né? Aquele vítima. Só que a baixa autoestima, ela também vai no outro extremo, naquela megalomania, naquele eu sou lindo, eu sou inteligentíssimo, ninguém... Você sem mim não é nada, sabe? Olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu posso te oferecer. Isso também é baixa autoestima. Aí você fica assim, então qual é a autoestima adequada? Você saber quem você é, mas você não precisa falar, você só vive. O ponto de equilíbrio entre esses dois, você não bajula o outro. Ah, mas eu não posso elogiar? Pode elogiar. Sabe uma coisa aqui que me chama a atenção? É quando, por exemplo, vamos supor, eu acho alguém bonito. Pode ser uma mulher bonita, no meu, sou tranquila com isso aí. Mulher, homem, não tem problema. Só que eu não distribuo elogios sem eu realmente sentir que eu quero elogiar. As pessoas me elogiam, de ok, eu gosto, aceito, tal, agradeço, mas isso não me dá a condição, que é o que muitas vezes acontece, de eu ter que devolver o elogio. Tipo assim, nossa, Larissa, você deu uma palestra incrível. Eu falo, obrigada. Eu não preciso falar, nossa, e você é linda também, nossa, e você também. Porque tem gente bajulador que faz isso. Eles elogiam esperando que a pessoa venha e faça, você também, você também. E a pessoa fica, não, para, olha, eu não tenho muita paciência com isso. E eu falo isso para os meus pacientes o seguinte, a gente tem que aprender a aceitar o elogio, só que a gente só vai aceitar elogio quando eu souber quem eu sou. Até para eu saber o quanto estão de fato, me elogiando ou criticando de forma disfarçada, né? Mas por que isso? Eu até falei uma vez, para uma vez para uma paciente, falei assim, imagina a situação. A pessoa vai lá e te elogia uma vez. Que ela tá vendo algo que você não tá vendo em você. E você não aceita aquele elogio. Não, para, nada a ver com isso. Você tá imaginando coisa. Aí a pessoa elogia de novo em outro momento. De novo, o mesmo comportamento. Vai chegar um ponto que essa pessoa que elogia, ela vai parar de elogiar. Porque ninguém suporta ficar falando para alguém que não recebe. E não entenda, porque fica parecendo como se fosse ingratidão. Sabe, mal agradecido? Não é que essa pessoa que está elogiando, ela quer o elogio de volta. Ela só quer que a pessoa entenda, ou ao menos reconheça que ela está vendo algo ali que é bom. Quando eu elogio, por exemplo, eu elogio às vezes alguma coisa e meus elogios, eles tendem ao intuito de motivar. Então eu tento dar aquele elogio bem pontual, é só ponderado, pontual, de modo que a pessoa ela possa se motivar e continuar fazendo algo que eu vi que é bom para ela. Não que seja bom para mim, foi bom para mim, mas que é muito bom para ela. A pessoa está feliz, deu um ar melhor, eu vou eu tô querendo falar pondera, gente. E pontuo aquilo ali. Entende? Então, assim, uma coisa que eu lembro muito, vou resgatar meu ensino médio, já faz um tempinho, mas eu lembro que eu tinha amigos no meu ensino médio que eles tinham baixa autoestima, do tipo, se você falasse que ele era bom, jogava bem, ou estudioso, a pessoa falava que não, nada a ver, não sou isso. Em compensação, eu tinha amigos que você não precisava nem elogiar, que ele se auto-elogiava.
E ele se autoelogiava meio que te derrubando, né? Eu sou muito inteligente, eu tenho que te ajudar. O que você está falando? Você precisa estudar comigo, porque senão você não vai passar. E eu ficava assim, legal, bom para você. Então, assim, esse comportamento é complicado. É uma coisa que, assim, acaba... A baixa autoestima, gente, ela desenvolve outras doenças. Porque eu me insiro num meio, como a gente está falando aqui, aparência, né? Eu acabo me inserindo no meio, eu preciso socializar, uma necessidade intrínseca do ser humano, em que eu posso vir a ter ansiedade. O que eu falo, como eu me comporto, qual é o meu jeito de respirar para que eu agrade aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, eu também posso desenvolver depressão, porque é como o pastor bem colocou. Eu posso criar ou aumentar um vazio que existe dentro de mim. A angústia, esse vazio, ele vai crescer de uma forma que eu vou desenvolver sintomas depressivos. E eu estou citando duas que são as doenças mais claras, digamos assim, nesse século, nesse momento que a gente vive. A ansiedade e a depressão estão aí bombando. Por quê? São pessoas que estão vivendo, tentando se encaixar nesse mundo, quando na realidade não precisaria tanto esforço assim. Esse é um sistema assim muito terrível, malévolo mesmo, né? Esse é um círculo malévolo de viver de forma, né? Bem, falamos em malévolo, você é uma cristã também, eu tenho um pastor aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E dentro da igreja, dentro do ambiente da igreja, dos irmãos, é possível viver de aparência ali também? Opa! Pastor, pode falar. Olha, eu acho que a figura religiosa, ela é muito envolvida por símbolos. E eu acho que quanto mais símbolos a gente carrega na nossa vida, entendeu? Mais a gente é tentado a viver de aparências. Quanto mais símbolos eu coloco sobre mim, mais as pessoas vão gerar expectativas sobre o símbolo, mais eu vou tentar aparecer esse símbolo e mais eu vou dar alguns exemplos, particularmente com relação a mim. A maioria das pessoas, quando eu digo, oi, tudo bem, prazer, sou Diego, e pergunto, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou pastor. 90% das pessoas falam, pastor? Nossa, você não parece um pastor. Ora, e quem disse que um pastor parece algo? Mas já há uma expectativa social do parecer pastor. E muitos, para serem aceitos na sociedade como uma voz ativa, eles vão entrar nessa lógica do parecer pastor. Ou seja, o pastor é uma figura normalmente mais madura, normalmente mais imponente, normalmente traja-se de forma social. Então, a gente vai padronizando e dentro desses padrões a gente vai criando símbolos que são pior do que qualquer outro símbolo, né? Porque em todas as... Veja só, a Larissa é um símbolo, né? A pessoa olha para ela, quando vai no consultório dela, vai dizer assim, ó, doutora, né? Então, ela já representa algo para o cliente dela. Só que no caso da religião, eu represento para muitos um símbolo sagrado. E talvez a única maneira de representar o sagrado para essa pessoa seja profanando esse símbolo. Seja dizendo assim, ó, se você realmente, de fato, quer chegar próximo de Jesus, você vai ter que entender que eu, pastor, sou a pessoa mais comum do mundo. Que eu não carrego em mim algo mais, que eu não tenho energia adicional, que eu não tenho mais uma conexão, um Wi-Fi melhor com o céu. Não tem mais gigabytes a minha conexão com o céu do que a sua. E é interessante que uma das coisas que a gente vê como um símbolo, na minha opinião, que faz com que você seja tentado a interpretar o papel é o título. E normalmente, ó, a Larissa, o Péricles, mas todo mundo quando vai falar comigo, o pastor. Em outras palavras, eu sou dissecado, a minha pessoa, e é normal, gente, é a coisa mais natural do mundo. Mas o ser humano desaparece debaixo do símbolo. Então, a religião, para mim, é um palco muito tentador para você viver uma vida de aparências. Principalmente quando você exerce algum tipo de função religiosa. Pode ser que eu esteja exagerando, mas eu penso que a coisa mais importante que Deus fez foi abrir mão do título. Porque Deus é apenas um título. E aí, quando ele encarna, ele vai e se faz homem, um homem comum. E Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, quando a gente tem
o mistério da encarnação, diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana e reconhecido na figura humana, ou na semelhança de homem, ele se esvaziou ainda mais e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome. E que nome é esse? Veja, ele tem o título de Deus e recebe o nome que está acima de todo nome. Na Bíblia, o nome que está acima de todo nome é o nome de Deus. Para que Jesus recebesse o nome de Deus, ele teve que se tornar homem. O mistério da encarnação é isso, é o esvaziamento do símbolo. Quando ele falava do topo do Sinai e vulcões, e terremoto, e tempestade, raios, relâmpagos, quando a terra tremia, ele era o símbolo. Mas aí ele veio e se fez um bebê que mamava, que teve que aprender a falar na fase da lalação. Ele teve que passar por todas as etapas da vida humana. E ele teve que morrer, assim como passou por todas as etapas da vida humana, para desmistificar Deus. Para dizer, olha o nome, Deus conosco. Então, Deus conosco é um homem. O Deus conosco é um homem. É um homem como eu. É um homem que dorme. É um homem que está no barco e está lá no travesseiro cansado, com excesso de sono. Ele queria dormir e a tempestade não era capaz de acordá-lo. E aí ele tinha toda uma conexão com o Pai, mas ele desmistificou-se. Tem um autor chamado Philip Yancey que ele fala o seguinte. Ele diz que muito conhecida essa analogia dele, ele diz assim, que ele tinha um peixe de estimação. E um peixe de estimação é diferente de um cachorro de estimação, de um gato de estimação, que você tem todo um relacionamento, geralmente, com esses animais. Peixes não são muito dados aos relacionamentos com os seres humanos, a gente sabe disso, né? E aí ele se aproximava do aquário todas as vezes, um aquário muito bem cuidado, ele ia levar a comida para o peixe, e toda vez que ele ia levar a comida para o peixe fugia. Eu ia dizer que o peixe corria, mas na verdade o peixe não corre, o peixe nada, né? Então o peixe foge dele. Quando o peixe foge dele, ele coloca lá o alimento e fica se perguntando, mas o que eu vou fazer para que entenda, o que eu vou fazer para que esse peixe possa entender que eu tenho a melhor das boas intenções com ele? Aí ele chega, pensa, e ele chega à conclusão, para isso eu teria que ser um peixe igual a ele. Então foi isso que Deus fez. Deus se despiu da forma diferente para ser igual. E na religião, a gente dá muito valor ao que é diferente, porque a gente acha que o diferente é santo. E, na verdade, quando Jesus se torna carne, o santo, ele se torna, de certa forma, comum. Porque você quer ver Deus, ele está ali na esquina. Você quer ver Deus, ele está ali no templo. Você quer ver Deus, ele está ali no barco. Você quer ver Deus, ele está deitado lá na casa de Lázaro. Você quer ver Deus, ele está ali caminhando em forma humana. Então, a religião que Jesus veio propor é radical no sentido de que ele não é simplesmente um avatar que caminha entre nós disfarçado. Não, não é isso. Deus é como nós, ele anseia ser como nós. Entenda. Ele criou a gente para ser como ele, e quando a gente falha em ser como ele, ele vem ser como nós. Então, na minha opinião, a religião passa por essa tentação, o viver religioso passa por isso. Quando você tem algum tipo de atribuição na igreja, você é muito cobrado, excesso de expectativas, as pessoas vão olhar para você com um olhar excessivamente místico. Contudo, a essência da religião, veja, Deus se fez homem. Acho que foi o Papa Leão X, que falando acerca da tentação de Jesus, né? Quando o diabo diz assim, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a expectativa. Se você é filho de Deus, questiona a identidade. Você é filho de Deus? Então, você não parece filho de Deus. Transforma essas pedras em pães, que aí eu vou acreditar. Aí Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Ele não fala nem só de pão viverá o filho de Deus. Ele fala nem só de pão viverá o homem. O diabo tenta ele como Deus, mas ele responde como homem. O esvaziamento da religião, interessante, o esvaziamento do religioso, da figura religiosa, é a coisa mais importante para se conectar com a humanidade, para mostrar o tipo de Deus que nós adoramos. Então, eu penso dessa forma. Gente, a conversa está muito boa, mas o horário não esperou, né? E temos que acabar por aqui. Eu queria dizer o seguinte, invista no conteúdo. É o mais importante, tá? Com a chegada das redes sociais, nós passamos a viver de aparências, e aparência não leva a lugar nenhum.
construa a sua verdade, a sua própria verdade, e procure a Jesus, que é a verdade. Tá certo? E eu queria dizer para vocês o seguinte: no tempo de Jesus, ele falou sobre o fariseu e o publicano. E o fariseu apresentou: não, eu não dou ofertas, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E o publicano, lá quietinho no seu canto, falou o que ele era. E Jesus falou: esse voltou para casa justificado. Jesus fala também da igreja de Laodiceia: eu sou rica, né? Não sinto falta de nada, tenho tudo. E, na verdade, era pobre, cega e nua. Também fala de Ananias, que queria aparentar ser bondoso, dar ofertas, né? E Jesus não pediu que fizesse nada disso, mas ele acabou morrendo. Então, seja você mesmo. Procure a sua identidade. Invista no seu próprio ser, no seu conteúdo, alinhado com o poder de Deus. E só assim seremos todos vencedores e viveremos em harmonia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação, Larissa. Obrigada. Desculpem. Quer falar alguma coisa a mais? Não, eu estou maravilhada, eu gostei muito do que o pastor comentou. E eu só queria fazer um acréscimo, para a gente ter um cuidado com os estereótipos, principalmente dentro da igreja. Estereótipo é olhar na rua, andar na rua. Às vezes a gente faz o preconceito, é aquele conceito antes de eu conhecer a pessoa. E a gente não sabe, pela primeira impressão, pela aparência, o que de fato, quem é aquela pessoa, e muitas vezes é alguém que eu preciso amar, é alguém que eu preciso conhecer, às vezes é alguém de um bom caráter, e eu já, pelo estereótipo, considerei que não era. Ou dentro da igreja, como a gente até, foi a tua última pergunta, Pedro, dentro da igreja a gente colocar com os títulos, com essas coisas, como se alguém é bom, outro não, como se alguém é melhor, mais bonito, mais santo, outro não. E a gente precisa sair desses estereótipos, e eu termino frisando uma coisa que é muito importante. Olhe para Cristo. Para Cristo. Ele é o exemplo supremo, ele é a inspiração maior, ele é o que nós precisamos buscar na nossa vida, através do relacionamento com ele, como o pastor bem colocou, de intimidade, a gente poder descobrir. Lembrei uma frase. Rapidinho. É porque eu vou falando e vem trazendo. Mas lembrei uma frase que eu vi essa semana. Deus é o único ser no universo que tem valor em si mesmo, porque ele é o criador de todas as coisas. A partir dele, tudo foi criado. E as coisas só têm valor em relacionamento com ele. Ou seja, você só vai conhecer o seu real valor, quem é você, estando em relacionamento com Deus. Não tem como você não saber quem é. Você vai patinar, né, nesse mundo por aí sem saber quem é, se você não tiver um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Ele é a essência, ele que vai te nortear, vai mostrar exatamente quem é você nesse mundo, o seu valor, a sua dignidade. Muito obrigado, Larissa, pela sua participação, hein? Pastor, tu pode fazer suas considerações finais e logo após fazer uma oração para encerrarmos o nosso programa de hoje. Primeiro, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês, prazer conhecer você, Larissa, prazer, Péricles, poder participar aqui. De alguma forma, vir aprender com vocês, né? Foi um papo muito bom. Eu falo muito, é um mal de pessoa. Falo muito, mas obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo. Eu, considerando sobre tudo que a gente conversou, eu começo a refletir sobre a sociedade que a gente está vivendo e a inversão de valores. Na verdade, hoje as pessoas procuram ter corpos sarados e se esquecem de ter uma alma sarada. O que acontece é que ainda não inventaram cirurgia plástica para o coração, nem maquiagem que embeleze uma alma feia. De fato, a gente precisa aprender a viver entendendo que o coração do problema é o problema do coração. E que eu não preciso chamar a atenção dos outros para ter a atenção de Deus. É isso que eu gostaria de dizer para encerrar esse momento. Convidar todos vocês para orar junto comigo. Pai Celestial, uma conversa maravilhosa tivemos entre irmãos, conectados através de uma rede muito mais poderosa que o Wi-Fi. Nós estamos conectados através do Espírito Santo. Obrigado por essa tua presença que nos dignifica, que nos faz melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores que nós mesmos. Nós vivemos, Senhor, presos nessas armadilhas de expectativas, de aparências, e agora nós pedimos que o Senhor nos liberte dessa escravidão que nós temos das aparências e nos ensine a observar, Senhor, na simplicidade da vida e no secreto, o segredo da vida.
Abençoe o Péricles, abençoe a Larissa, a mim, a todos nós, aqueles que também nos assistem e nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém.